Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 14. É um capítulo que vai nos falar de coisas tão importantes para nossas vidas e mais uma parte da vida de Jesus. E vamos iniciar falando da morte de João Batista. Tá bom? Então, Mateus capítulo 14, que você deixar sua Bíblia aberta, diz assim no versículo 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Vamos entender então aqui o começo do capítulo 14. Aparece falando capítulo 13, né? Nós estudamos o 13, onde temos várias parábolas de Jesus. E no capítulo 14 inicia uma nova sessão falando sobre a morte de João Batista. E na realidade, antes de introduzir a morte de João Batista, parece que o Herodes está com medo. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. E ele pensou que aquele Jesus que estava fazendo tantos milagres era João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e nele operam forças. Aí depois no versículo 3 vai começar a contar a história de João Batista. Mas na realidade aqui o Herodes está com medo de Jesus, da fama de Jesus. E ele está com sua consciência atormentada, porque ele mandou matar o João Batista. E agora ele tem medo daquele Jesus que está fazendo tantos milagres, né? Vamos dizer aí, fosse um fantasma, né? Vamos dizer que ele estava tão atormentado que ele estava pensando que ia vir puxar, né? Como a gente fala, puxar o pé dele à noite, né? Então ele ouve falar a fama de Jesus e ele está com sua consciência atormentada. Veja Mateus capítulo 14, versículo 3. Vamos agora conhecer a história de João Batista. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Vamos entender aqui, João Batista era fera, né? João Batista, admirável, esse profeta. Ele denunciava o casamento de Herodes. Aqui fala no verso 3, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João dizia: Não te é lícito possuí-la. Ou seja, o João Batista denunciava esse casamento, fruto de um adultério. Esse casamento fruto de um adultério, e assim ele denuncia, João Batista denuncia esse casamento. Veja Mateus capítulo 14, a história de João Batista. Acompanhe na sua Bíblia, verso 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então nós estamos entendendo aqui qual o contexto da morte de João Batista. E por que agora João Batista tem medo de Jesus? Ele acha que João Batista ressuscitou e está em Jesus. Está com medo, está atormentado. Então vamos entender aqui. Ora, tendo chegado o dia natalício. O que é dia natalício? O dia de aniversário. Herodes teve uma festa de aniversário. Dançou a filha de Herodias. Essa filha de Herodias dançou. E agradou a Herodes. E Herodes então faz um juramento irrefletido. Ele diz: pede o que você quiser, eu vou te dar. E a mãe dela, Herodias, já chateada
com o João Batista, que denunciava esse casamento ilícito, ela fala: pede a cabeça de João, pede para matar o João. Imagine essa festa. Naquela época, essas festas desses reis eram regadas a muita bebida, orgias. E nesse contexto, o Herodes faz essa promessa: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Olha o verso 8, Mateus 14, 8. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Olha que coisa triste. A mãe instigou então essa filha a pedir a cabeça de João Batista num prato. E fala que o Herodes se entristeceu, porque apesar dele denunciar o seu pecado, ele sabia que ele era um homem honesto, justo. E o rei se entristece, mas como ele havia prometido, não tem coragem de voltar atrás, ele mandou que decapitassem o João Batista. E foi trazida a cabeça do João Batista nesse prato. Imagine então a festa de aniversário, o dia natalício, uma festa macabra. O bolo de aniversário não tinha velas, mas sim sangue e a cabeça do João Batista. Herodes atendeu o pedido de uma mulher, da filha de uma mulher vingativa. Ela queria se vingar contra João. Eu admiro a história de João Batista, eu acho que você também. Que homem corajoso. É mais fácil se calar, é mais fácil fazer silêncio, fingir que não viu, mas a Bíblia fala que ele, o maior homem, né, Jesus falou, que nasceu de uma mulher, teve esse final trágico, a sua cabeça num prato, entregue numa festa macabra. Que coisa, que final, mas sabemos que ele recebeu a coroa da justiça que estava ali guardada. Porque por mais que nessa vida Herodes esteja no trono e João Batista esteja no cárcere, sabemos que no porvir, diante do trono de Deus, ninguém passa ileso, ninguém passa oculto. Todos havemos de prestar contas. Então, avançando para o verso 13, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, Mateus 14, 13, fala assim: a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Possivelmente aqui, Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? Ouvindo essa história, né, de que Herodes estava o perseguindo também, e também talvez tomando ciência da morte de João Batista, ele se retira para um lugar deserto. Talvez Jesus tenha se entristecido com essa história, e as multidões vão atrás dele. As multidões vieram seguindo Jesus. Jesus sai para um lugar deserto. Olha o verso 14, Mateus 14, 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, o que acontece aqui, depois desse fato aí envolvendo Herodes, João Batista, Jesus ele vai para outro lugar. Ele, então, chegando em outro lugar, as multidões vêm atrás dele e diz que ele se compadece, ele cura. E ao cair da tarde, vamos dizer, o que é cair da tarde? 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas, 5h30. Os discípulos falam para Jesus: Jesus, o lugar aqui é deserto, a hora já está adiantada, né? Vamos despedir as multidões.
vamos deixar as multidões ir embora para elas comerem em casa. A gente não tem comida aqui. Lembra que a gente está no contexto da multiplicação dos pães e peixes. O que os discípulos falam? Senhor, aqui é deserto, aqui não tem uma padaria, não tem um shopping, não tem um mercado, não tem nada. Aqui nós estamos no deserto, a hora já é avançada, vai escurecendo. E tinha muita gente, ali fala, multidões. Depois no final vai falar 5.000 homens. Ou seja, 5.000 homens sem contar as crianças e as mulheres. Jesus responde aos discípulos no verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Ou seja, só tinha lá 5 pães e 2 peixes. Outro evangelista, não é Mateus, fala que era um menino, tinha 5 pães e 2 peixes. E André descobriu esse menino na multidão. Mateus não registra, é um evangelho sinótico, então Mateus não registra o fato do menino. Mas é certo que tinha alguém lá com esses 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: então trazei-me esses 5 pães. O verso 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Verso 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então aqui é a chamada multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplicou o pão e o peixe, 5 pães e 2 peixes, multiplicou e muitos comeram. Qual a aplicação para a nossa vida? Que para Deus nada é impossível, o pouco nas mãos de Jesus é muito. Nesse momento que vivemos agora de pandemia, esse é um bom texto para a nossa meditação, de que Jesus pode multiplicar o que temos, multiplicar os simples 5 pães e 2 peixes. Avançando, Mateus 14, verso 22, Jesus anda sobre o mar, é o tópico. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então vamos entender aqui, Jesus manda os discípulos à frente, embora, terminou de alimentar aquelas multidões com 5 pães e 2 peixes. Jesus manda os discípulos à frente, embora, e ele fica mais um pouco, e na realidade ele fica sozinho, a fim de orar sozinho. Aqui nós vemos o modelo de oração de Jesus, no verso 23 de Mateus 14. Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então os discípulos vão para casa, Jesus fica sozinho. Agora o que vai acontecer? Os discípulos vão enfrentar uma tempestade no mar e Jesus não está com eles. Verso 24, Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então vamos imaginar, os discípulos estão num barco. Aqui fala que o barco já estava longe, ou seja, estava no meio do mar, e o vento era contrário, açoitado pelas ondas. Eles estavam assim sentindo que aquele barco ia naufragar. Eles não estavam conseguindo controlar o seu barco. Verso 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos entender aqui. 4ª vigília da noite, em torno de 3 horas da madrugada. Os judeus tinham uma forma diferente de contar as horas do nosso horário. 4ª vigília da noite é em torno das 3 horas da madrugada. Eles estão sozinhos, os discípulos. Jesus não está, Jesus está orando sozinho. Aquela tempestade estava assustando os discípulos e de repente eles estão lá morrendo de medo, aquele vento, e vem um homem andando sobre as águas.
Eles assustaram. O que eles pensam? É um fantasma. É um fantasma. Tem gente que tem medo de fantasma, né? Tem gente que tem medo de gato preto, tem gente que tem medo de passar embaixo de escada, tem gente que tem medo de sexta-feira 13. Os discípulos também tinham seus medos. E eles dizem, é um fantasma. Mas não era um fantasma, era o próprio Jesus. E o Senhor Jesus vem andando sobre as ondas. Ou seja, a lição aqui é que as ondas que nos ameaçam estão debaixo dos pés de Jesus. Os problemas que nos ameaçam estão debaixo dos pés de Jesus. E mais interessante, antes de acalmar a tempestade, ele fala para os discípulos, tem de bom ânimo, sou eu. Antes de Jesus dar ordem ao mar, ele dá uma ordem ao coração dos discípulos. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Antes de aquietar o vento, ele aquieta a alma dos discípulos. Jesus percebeu que a tempestade interna era maior que a tempestade externa. E ele disse, sou eu, não temais. E é interessante o verso 28, Mateus 14, a iniciativa de Pedro. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? O que aconteceu aqui? Pedrão, né? Nosso Pedrão é fantástico. Nosso Pedrão diz, Senhor, se tu for tu, deixa eu andar sobre as águas. Aqui diz que Pedro foi o primeiro surfista, o primeiro homem que andou sobre as águas. Então Pedro, movido pela sua fé, coragem, ousadia, como ele era, gostava de sempre tomar iniciativa nas coisas, falar. Ele diz, Senhor, deixa eu ir ter contigo. E Jesus falou, então vem. Ele dá um passo, dá 2 passos, dá 3 passos. Quando ele vê, começa a afundar. E ele diz, Senhor, salva-me. E Jesus falou, por que teve pouca fé? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Ou seja, começou bem, mas depois começou a afundar. Eu poderia ter, talvez, andado até um pouco mais ainda, até chegar em Jesus, andando sobre o mar. Essa parte os filmes mostram, os filmes fazem essa cena de Pedro andando, Jesus andando sobre as águas, depois Pedro, e é muito lindo você imaginar essa cena. E aí, indo para o final, Jesus chega em Genezaré, verso 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, reconhecendo Jesus, os discípulos, né? Mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos que tocaram ficaram sãos. Vamos entender aqui para finalizar? Eles chegaram daquela viagem de barco até um lugar, uma cidade, uma terra chamada Genezaré. Os homens daquela cidade traziam os enfermos para tocar em Jesus. E os enfermos eram curados, diz a Bíblia. E assim mostrando que as pessoas tocavam nas vestes de Jesus e ficavam curadas. Ou seja, Jesus curou de várias formas, colocando as mãos nas pessoas, fazendo lodo no barro, colocando as mãos nos olhos. Jesus curou à distância e também as pessoas foram curadas tocando na sua veste, como foi o caso até daquela mulher que sofria de hemorragia, e aqui também na cidade de Genezaré. Mas o que nos fica a lição? Jesus é mestre tanto no mar quanto na terra. Ele andou sobre o mar e ele tem poder na terra. Ele acalma a tempestade e cura enfermidades. E por onde Jesus passava, a cura fluía dele, do seu corpo, e pessoas eram curadas. Fica para nós essa devocional de hoje, é um capítulo tranquilo, 36 versículos, tem capítulos maiores,
Obrigado pela sua participação, por você estar acompanhando esse estudo e esperando que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, que você seja edificado através da leitura da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.